Provérbios 29, verso 18, você pode abrir aí. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece a Deus. Então, aonde não tem a revelação da palavra de Deus, o povo se desvia, mas é feliz aquele que obedece o mandamento de Deus. Uma outra tradução diz: um país sem orientação de Deus é um país sem ordem, mas quem guarda a lei de Deus é feliz. Então, meu irmão, a palavra nos mostra que é importante ter na sociedade, ter em nossa família, em nossa casa, a revelação, o ensinamento da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela se manifesta na igreja, ela se manifesta na congregação. Deus fala conosco individualmente e Deus fala conosco coletivamente. A igreja, ela traz a revelação da palavra de Deus na sociedade, na nossa geração. Por isso que nós estamos aqui domingo após domingo, ou durante a semana, você vem mais alguns dias, para poder ser fortalecidos e receber a palavra. E lá em Mateus capítulo 5, verso 3, 16, Jesus falou aos apóstolos, à igreja: vocês são o sal da terra. Se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então a igreja, ela ilumina a humanidade. A palavra, a presença, a manifestação de Deus na igreja. Você vai orar em casa, você vai orar na igreja, você pode entrar no propósito conosco do jejum, e Deus vai trazer a manifestação da glória, a palavra vai te alcançar. Se há um cativeiro mental, vai ser quebrado. Se há um cativeiro na família de vício, vai ser quebrado. Se há uma amarra financeira, vai ser quebrada. Se precisa de libertação de algum laço maligno que te leva a pecar e afastar de Deus e fazer coisas que te entristecem e entristece a Deus, isto vai ser quebrado no nome de Jesus. Por quê? Porque o Senhor falou: a igreja é o sal, a igreja é a luz. Como Deus tem abençoado a nossa família, desde que conhecemos a igreja, desde que servimos a Deus na igreja Fonte da Vida. Ela é o referencial que traz o ensinamento da palavra, que impede o maligno de prevalecer, que impede a praga de prevalecer, que impede a maldade do diabo prevalecer e destruir coisas preciosas que nós amamos e que nós queremos servir a Deus como família. Mas às vezes Satanás tenta apagar a chama do Espírito na igreja. E lá em Apocalipse, eu queria ler mais um, lá no capítulo, por favor, agora, capítulo 3 de Apocalipse. O apóstolo João, lá na ilha de Patmos, a palavra diz que ele recebeu uma visão de Deus. E essa visão, um dos aspectos, ele trouxe advertências para a igreja, para que a igreja não perdesse a intensidade, a chama do Espírito. A igreja tem que estar cheia da presença de Deus. A igreja e nós reunidos aqui temos que estar cheios da presença de Deus. Quem sai daqui fortalecido para uma semana abençoada? Levanta a sua mão. Levanta as duas mãos agora, fecha os olhos. Deus está aqui, a presença dEle está aqui. Ele vai te fortalecer, Ele vai abrir a sua mente, Ele vai renovar a sua esperança. Repete comigo, fala: Senhor Deus, nesta noite, libera o poder do Espírito para tirar, para quebrar toda amarra na minha mente e na minha alma. Renova a minha força, renova a minha expectativa para uma semana abençoada. Fala para o seu irmão: Deus te ouviu, irmão. Amanhã você vai ter uma boa notícia, quem crê nisso? Deus tem derramado graça e poder sobre nós. Então Deus quer não somente que a igreja esteja presente,
mas que ela esteja presente, cheia do Espírito e da glória dEle. E nós falamos algumas advertências que o apóstolo João trouxe para a igreja. Lá no capítulo 2, ele falou para a igreja não perder o primeiro amor. Depois ele falou para a igreja perseverar mesmo em momentos de aflições. Depois ele falou para a igreja não se misturar com a imoralidade, com a impureza, não relativar o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado. E o pecado faz mal e destrói. Então ele falou, olha igreja, seja firme nos propósitos de andar em santidade diante de Deus. E agora também nós falamos para a igreja não deixar a soberba e a altivez dominar o coração dela. Mas aqui no capítulo 3, ele fala o seguinte, meu irmão, minha irmã, pode ir lá comigo agora no capítulo 3, no versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Mateus 16 fala que Jesus declarou para Pedro, quando ele falou, tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus falou, e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que ligares na terra, será ligado nos céus. E o que desligares na terra, será desligado nos céus. Meu irmão, esses 21 dias, a partir do domingo que vem, no primeiro domingo nós vamos desligar toda a maldição geracional que tenta destruir a sua vida e a sua descendência. Quem quer desligar isso na sua casa? A palavra diz que a iniquidade, o engano, ele passa do pai para o filho. Eu falei, nós vimos Eli que era sacerdote. Eli temia Deus, mas ele perdeu a intensidade espiritual. E assim, os filhos dele não só não tinham intensidade, quando não tinha temor de Deus. Por quê? Porque o maligno ele vai atacando geração após geração. Mas a bênção também, ela prevalece de uma geração para outra. E quando nós buscamos a Deus e declaramos que toda praga e toda maldição na nossa descendência está quebrada em nome de Jesus. O que ligar na terra será ligado nos céus. O que desligar na terra será desligado nos céus. Ele abre e ninguém pode fechar. E ele fecha e ninguém pode abrir. E sabe onde está a chave? Está com a igreja. Está debaixo da autoridade da igreja do Senhor. Você orou no altar. Deus ouviu a sua oração. O maligno não vai prevalecer na sua casa, em nome de Jesus. Temos tido essa experiência em tantas famílias, meu irmão, minha irmã. E a palavra continua dizendo aqui, mas aí ele faz uma exortação para a igreja de Filadélfia, porque eles estavam perdendo o fogo, a chama do Espírito. Ele diz, conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se diz judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Meu irmão, a lealdade e a fidelidade têm recompensa. Fala comigo, a lealdade, a perseverança e a fidelidade para Deus terá recompensa. Quem quer declarar? Levanta as mãos agora. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Deus está falando nessa igreja, você tem pouca força, mas eu farei os teus inimigos se prostrarem diante de ti. Fala em nome de Jesus, eu declaro esta noite, toda ação maligna contra a minha vida não prevalecerá, através da unção,
e do poder de Deus que está sendo liberado na minha casa e na minha igreja. Você recebe e diz amém. Pode aplaudir ao Senhor. Mas agora veja, sim, lá no capítulo agora, meu irmão, capítulo 3 ainda, mas agora no versículo 14. O anjo da igreja da Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Agora é a advertência que eu falei. Verso 15: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Deus está falando, e eu creio que é uma palavra para a nossa geração, para a igreja da nossa geração, que não seja uma instituição sem o fogo, sem a presença de Deus. Ele falou: olha, se você não é frio nem quente, você é morno. Ele falou: eu estou a ponto de te rejeitar, porque o frio, ele tem esperança de aquecer, e aquele que é quente, ele já está no centro da vontade de Deus, mas o morno acha que é o que não é. Veja comigo, verso 17, você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Meu irmão, Deus nos livre de colocar o nosso coração em outra riqueza que não seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus nos livre de colocar a nossa expectativa que não seja no poder da palavra e no poder do Espírito de Deus. Podemos ter boas obras, podemos ter riquezas, podemos manifestar templos bonitos, mas se Deus não estiver presente, se a glória não estiver presente, nós seremos miseráveis e pobres. Deus está falando para essa igreja: olha, você tem a aparência de ser poderosa, de ser grandiosa, você declara que você é rica, mas você precisa da minha presença. Nós queremos a presença de Deus. É a presença de Deus que gera a imunidade contra o maligno em nossa vida, em nossa casa. Quem crê que Deus vai guardar a sua família de toda ação maligna, de todo vício, de toda praga, de toda mentalidade que vem roubar, matar e destruir? É o Espírito, é o poder, é a presença, é a glória de Deus, é a vida da palavra de Deus que nos dá força, que nos capacita, que nos guarda, que nos protege, para que o maligno não prevaleça em nossa casa, em nossa mente, em nossa vida. E o Senhor falou: olha, você está declarando que você tem o que não tem. E Ele diz, verso 18, meu irmão, uma grande lição: Deus nunca acusa. Deus sempre, ainda que Ele corrija, Ele mostra a saída. Qual é a diferença da acusação para a correção? A correção nos dá a oportunidade de melhorar. Quem quer ser corrigido por Deus e melhorar cada vez mais? Como pai, como cônjuge, como cristão. Agora, a acusação, ela nos condena e nos faz sentir um fracasso e que não tem saída. Deus não acusa. Deus trouxe uma palavra para aquela igreja, para aquela geração, falou: olha, você não está me agradando, você está perdendo a oportunidade de ser uma igreja fervorosa e cheia do Espírito. Aí no verso 18, ele mostra saída. Meu irmão, se você está debaixo de um demônio, de um espírito de acusação, eu quero te dizer: Deus te ama, Deus é Pai, Pai não rejeita, Pai corrige. Amém? Põe a mão no seu coração agora, fecha os teus olhos. Nós não somos dignos do amor de Deus.
mas o nosso Pai, Ele nos ama mesmo independente de sermos dignos. E esse amor nos fortalece para vencer e superar nossas limitações. Fala: Senhor meu Deus, eu rejeito agora, diante do Senhor, toda acusação, mas eu aceito, ó Deus, toda correção que vem do Senhor, certo que com a correção, o Senhor me ensinará o caminho da libertação, em nome de Jesus. Amém? Deus é Pai. Verso 18 ele diz: eu te dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Aleluia, meu irmão. Você não está satisfeito hoje? Deus não quer que você se conforme com o nível que você está hoje. Deus está falando: olha, vem orar, vem buscar a minha presença, vem separar essas 3 semanas, vem buscar a resposta que você precisa, porque eu te darei muito além daquilo que você está esperando. Quem já teve experiência e Deus fez muito além daquilo que você esperava, levanta as mãos e faz assim. Ele falou: olha, você não precisa disfarçar, fazer de conta uma aparência. Lembra aquela figueira? Jesus aproximou da figueira porque ela aparentava ter frutos, tinha uma folhagem bonita, mas ela não tinha fruto, e ele falou, ele amaldiçoou ela. Meu irmão, Deus é poderoso. Quem está em Cristo vai liberar fruto, vai liberar milagres, vai liberar cura, vai liberar libertação. O maligno não vai prevalecer contra a sua vida, contra a sua casa, contra os teus filhos, em nome de Jesus. Você recebe e diz amém. Compre de mim ouro refinado no fogo, você se tornará rico, rico em santidade, rico em testemunhos, rico na presença de Deus, e também prosperidade financeira Deus quer te dar. E ele diz também: compre roupas brancas e vista para cobrir a vergonhosa nudez, a sua vergonhosa nudez. Meu irmão, a igreja, ela será revestida da santidade do Cordeiro de Deus. E ele diz também: compre colírio para ungir os teus olhos e poder enxergar. Ele falou: você está cego, você não está vendo, você está achando que tem muito, e você não vê que você é pobre, cego e miserável. Deus tem muito mais para nós, como família, como profissional, como cristão, como Brasil. Quem crê nisso? Levanta as mãos, fecha os olhos agora, naturais. Deus vai abrir os teus olhos espirituais. Deus quer abrir a visão. É a visão, é a esperança que renova a nossa fé, renova a nossa expectativa. Fala: Senhor Deus, unge os meus olhos com o colírio celestial, para que eu possa ver o livramento, o socorro, a resposta do Senhor que está vindo sobre a minha casa estes dias, em nome de Jesus. Oh, meu irmão. E ainda lá em Timóteo, volte comigo lá em Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, a palavra diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que frase rica, amém? O apóstolo Paulo está falando a Timóteo, um líder. Ele falou: Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esses três aspectos têm que estar presentes na igreja. Nós falamos sobre o poder do Espírito, não deixar a chama do Espírito apagar. Mas eu quero falar um pouquinho agora com você, meu irmão, sobre o amor de Deus. Presta atenção comigo.
Deus, Ele é Pai e é amor. Abre comigo lá em 1 João, capítulo 4, verso 7. 1 João, capítulo 4, verso 7. O apóstolo João diz: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que vem de Deus, ele é movido pelo amor, poder de Deus para expressar o seu amor, para expressar a sua bondade, para expressar a sua fidelidade. E ele diz no verso 10 agora, vai comigo lá para o verso 10. Nisto consiste o amor, não em quem nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor, ele vem de Deus, e a fonte de amor é expresso quando Ele enviou Jesus, e Jesus ofereceu a sua vida por mim e por você. Não é mérito, é graça. Fala comigo, não é mérito, é graça. Eu sempre digo e quero repetir, a salvação vem pela graça. Deus nos acolheu e Deus nos amou, independente das nossas obras. Mas a bênção vem pela obediência. Quem já descobriu que a bênção vem pela obediência? A bênção vem pela obediência, pela perseverança. Mas a aceitação, o amor, o perdão, a misericórdia de Deus independe disso. Seja o filho pródigo que saiu de casa e desperdiçou toda a sua saúde e todos os seus bens, uma vida longe de Deus. Deus ama ele tanto quanto aquele filho que o pai, na parábola, tinha em casa, que era perseverante, que era um servo fiel, que fazia tudo de acordo com o que o pai lhe ordenava. O amor de Deus é incondicional. Nós precisamos ter consciência do amor de Deus, sabe por quê? Porque senão nós vamos querer caminhar pelo nosso mérito. Nós não vamos caminhar nunca pelo nosso mérito. Nós vamos caminhar debaixo do amor e da graça de Deus. E ali diz ainda, verso agora 17 e 18 de 1 João. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Meu irmão, a confiança em Deus não é fruto do meu mérito, é fruto da bondade dEle. Quantos podem dizer amém por isso? No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo pressupõe castigo, e aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu queria ilustrar isso para você. Abre comigo lá em Lucas capítulo 10, verso 38. Lucas capítulo 10, verso 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Todas as duas aqui, elas amavam o Senhor. E o Senhor tinha prazer em estar com elas. E Ele foi se hospedar na casa delas. Mas enquanto Maria se prostrou aos pés do Senhor e o adorava e estava tendo comunhão com o Senhor, Marta estava correndo, servindo, fazendo as atividades para poder servir ao Senhor. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Interessante, o relacionamento
Eu queria falar aqui de 2 níveis de relacionamento que Deus trouxe ao meu coração. Nós podemos ter um relacionamento com Deus, que é um relacionamento de serviço, de servir como obrigação, ou por medo, ou sentimento de justiça própria, querendo nos justificar diante de Deus. Isso vai tornar a nossa vida cristã pesada. Isso vai nos levar a comparar se eu estou fazendo, por que o meu irmão ao meu lado não está fazendo como eu estou fazendo? Quem entende o que eu estou falando? Maria estava servindo a Deus. Lembra do filho também que ficou em casa? Quem conhece a parábola do filho pródigo? Está lá em Lucas capítulo 15. Então a parábola do filho pródigo, o filho que saiu, ele não merecia o perdão do pai. Quando ele voltou, o pai não o castigou. O castigo ele já tinha sofrido lá. Tanto é que ele se arrependeu e voltou. O pai celebrou a volta dele, o pai o acolheu, o pai sacrificou um cordeiro cevado, fez uma festa, trocou as vestes, colocou um anel no dedo e sandália nos pés. Aquele irmão que estava em casa, ele ficou indignado, ele falou: meu pai, eu sempre te sirvo e ele te abandonou, e o senhor está celebrando ele, e o senhor nunca me celebrou. E o pai falou: meu filho, eu te amo, independente do que você me serve. A fazenda é tua, o cordeiro cevado está à sua disposição. Por que você não veio celebrar? Quem entende o que eu estou falando? Marta, ela foi envolvida por esse mesmo sentimento. Ela falou: olha, eu tenho perseverado, eu tenho feito o melhor, eu tenho procurado dar o melhor para o Senhor, e a minha irmã está aí prostrada aos seus pés e não faz nada. E aí Jesus respondeu: Marta, olha o verso 41, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Meu irmão, Jesus está ensinando para nós que Ele gosta que nós possamos estar na presença dEle, independente do nosso serviço. Quem quer estar na presença dEle, independente do seu serviço? Ele te ama, Ele quer que você chegue diante dEle. É um relacionamento de serviço, é um relacionamento de cobrança, é um relacionamento de aceitação pelo resultado. Meu irmão, o resultado é importante, a dedicação é importante, a busca é importante. É claro que a bênção vem pela obediência, mas o amor de Deus, Ele não depende disso. Deus sempre está pronto para nos perdoar, para nos acolher, para aquecer o nosso coração. Jesus falou: Marta, você vai cansar. Marta, você está sobrecarregada. Marta, você está inquieta. Marta, confia em mim. Confia em mim, você não pode fazer todas as coisas, você tem que depender de mim, você tem que confiar em mim, porque eu estarei guiando os teus passos. Deus vai abençoar o seu cônjuge, Deus vai abençoar o seu filho. Não fique se cobrando, não fique pensando: mas eu tenho tantas falhas. Mas se você tem um coração puro diante de Deus, e você não tem falhas, porque você quer falhar, mas é porque você é humano, o amor e a graça de Deus vai cobrir a sua vida. Quem entende o que eu estou falando? Mais do que nunca nós precisamos desse relacionamento, de gratidão, de alegria, de espontaneidade, lançar fora o medo. De repente você não conseguiu aquele resultado que você esperava, você se cobra, mas Deus te ama. Deus fala: meu filho, continua tentando, a próxima vez vai ser melhor. Quem crê nisso? Você sente que Deus está do seu lado, torcendo por você. Ele não está do seu lado porque você tem sucesso. Ele não está do seu lado porque você está correndo de um lado para outro para tentar agradá-lo. Ele está do seu lado porque te ama e você quer agradá-lo, porque você recebe esse amor, e esse amor te leva a querer dar o melhor para Ele, não para ter a aceitação dEle, mas é por gratidão, é por retorno, é por espontaneidade.